Louvado, irmãos. Sejamos sempre espirituais e entendamos que nós temos que ter modéstia, pureza e na nossa maneira de viver sempre demonstrar que nós somos cristãos, tanto no andar como no caminhar, como na nossa postura. Quanto ao demais, irmãos, não nos resta julgamento sobre nós a não ser o julgamento de Cristo. A não ser que alguém cometa algum erro e tem que ser julgado pelas autoridades da terra. Mas o homem natural, mesmo ele tendo algum compromisso, uma liderança em algum lugar, ele não pode jamais ter domínio sobre o rebanho de Deus. Isso está escrito. Apacentai o rebanho de Deus, não tendo domínio sobre ele, porque não é vosso, mas sim de Cristo. E o Senhor nos deu o rebanho para nós cuidarmos e nós também somos ovelhas. Apenas recebemos às vezes algum cargo, algum ministério, não para colocar aquilo como uma estrela, achando que nós somos mais. Muito pelo contrário, aquele que serve é menor do que aquele que está sendo servido. Compreendamos isso, irmão. Então, os irmãos me perdoem alguma falha, porque o errar é do homem, e o acertar é de Deus. Não vou dizer para os irmãos que eu não posso errar, por que não? Todos os homens são propensos a erros, mas temos um Deus, um Senhor, um advogado que é Cristo. Então nós vamos ler justamente sobre isso, certo, irmãos? Nós vamos ler aqui, irmãos, na primeira epístola do apóstolo São João, como eu já disse, a primeira epístola no versículo 8, e depois nós vamos entrar um pouquinho no capítulo 2, vamos ler a primeira epístola no capítulo 1, versículo 8, e depois nós vamos entrar no capítulo 2, certo, irmãos? Alguns versos. Por favor, prestem bem atenção, irmãos. Confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui termina a primeira parte do capítulo 1. Agora eu vou ler um trecho do capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Somente até aqui, irmãos. Então, vejamos, irmãos, aqui o apóstolo, numa narrativa de uma grande espiritualidade, irmãos, que Deus tinha dado a ele, ou deu a ele, pelo conhecimento e a luz do Espírito Santo, que é esta, irmãos, que nos guia, que nos conduz. Não são preceitos humanos ou pensamentos humanos que fazem com que nós entendamos as coisas de Deus. As coisas da terra são da terra, as do céu são do céu. Bom é ter o conhecimento daquilo que está escrito, estudar aquilo que está escrito, para se basear nos escritos, nos sagrados escritos, e ter uma certa condição de explanação, para não se falar coisas que não se devem. Eu confesso para os irmãos que eu não estudo a palavra para pregar a palavra, mas eu sim examino as escrituras, ou faço um estudo das escrituras, daquilo que eu não entendo, para que quando eu abrir a minha boca, pelo Espírito Santo, crendo eu que seja guiado por Deus nesse aspecto, eu não venha misturar as coisas e trazer confusão na mente das pessoas, porque quando se traz uma confusão, a gente pode trazer uma destruição. Os irmãos observam que em toda confusão acontece um acidente. Se está lá vamos supor, aconteceu agora lá em Israel, o povo estava comemorando o dia de Israel, o dia de Jerusalém, quando houve uma confusão entre
aqueles palestinianos e os judeus. E naquela confusão houve acidentes, porque houve choque entre pessoas. Numa confusão, a pessoa pode se machucar. E muitas das vezes, numa confusão, a pessoa pode perder a vida. Não é diferente também numa explicação da palavra. Se nós não sabermos e não tivermos cuidado de explicar aquilo que está escrito, nós causamos uma confusão nas mentes, fazendo com que as pessoas, muitas das vezes, até deixem de acreditar na pregação da palavra. Quando eu escuto um pregador falar uma coisa, que Jesus Cristo não é a graça, escuto o pregador da mesma denominação já dizer que Jesus Cristo é a graça, eu sendo da mesma denominação, eu ficaria confuso. Afinal, quem pregou? Os dois falam que foi o Espírito Santo que falou. Afinal, foi o Espírito Santo ou foi o homem? Então tenhamos cuidado. Nós não devemos nunca pender, irmãos. Ficar nesse pêndulo. Quando nós vemos alguma coisa que difere, que é contrário à palavra de Deus, nós anulamos o discurso e ficamos com a palavra escrita. Porque a palavra escrita, irmãos, ela está escrita. Se houve alguma coisa, não é o nosso julgamento sobre aquilo que está escrito que vai resolver. Nós vamos buscar de Deus e a iluminação de Deus nos trará compreensão para nós entendermos a Escritura. Porque toda a Escritura, diz assim, é inspirada e é apta para ensinar, corrigir e redarguir. Se toda a Escritura é apta, quem escreveu isso foi guiado por Deus. Porque eu vou me degladiar em discursos humanos para querer me basear que aquele está certo e aquele está errado? Se eu estou vendo, irmãos, que aquilo ali realmente virou uma confusão, vai dar uma contenda, vai dar um problema lá dentro da reunião ou em algum lugar, vai dar um problema, porque um vai mostrar um trecho, outro vai mostrar outro, e sempre vai ter uma contenda. E nós que somos servos de Deus devemos então fugir de todo o ambiente contencioso, porque o Espírito Santo não habita na contenda, irmãos. O Espírito Santo, ele é luz e paz. E diz ao apóstolo, toda a boa dádiva e tudo aquilo que vem do Pai das luzes não tem sombra de dúvidas e nem nenhuma variação. Foi o apóstolo que falou, guiado por Deus. Então aqui está claro, irmãos. João, ele não se tirou, ele não saiu fora do grupo para dizer diferente. Ele poderia ser, presta atenção, ele poderia dizer, se vocês disserem, presta atenção, eu vou mudar o texto. Se vocês disserem que não tem pecado, vocês estão se enganando a vocês mesmos. Porque ele era João, ele era um apóstolo, ele era batizado, ele já tinha o dom de Deus, ele poderia, se vocês disserem. E aí, como é que nós ia fazer? Nós ia dizer que ele estava errado? Poxa, um homem daquele. Mas ele não fez isso. O que ele falou? Se dissermos que não temos, ele se colocou junto, irmãos. Mesmo ele sendo um apóstolo, renomado, colocado por Deus, mesmo ele sendo um homem colocado pelo Senhor, ele se colocou junto com todos. Ele não se extraiu, ele não se tirou fora, ele se colocou junto. Se nós dissermos, ou se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos. Ele colocou-se junto. Você está entendendo? Tem muitos que tiram fora e jogam você só, como se ele fosse santo. João, que realmente era um homem santificado, se colocou junto. Querendo dizer que ele também se achava um pecador. Mas ele já era batizado, mas ele já tinha o dom de Deus, e era um apóstolo, escrevia epístolas. Como ele poderia falar isso? Mas ele falou. Ele disse, não temos pecados, nós enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Ele colocou ele também. Vocês estão percebendo? E depois ele disse, mas se confessarmos, ele não falou se você confessar, ele se colocou ele junto, irmão. Em todo o texto você vai ver que ele se coloca junto. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não pecamos, nós vamos fazê-lo mentiroso
E o Espírito de Deus, mentiroso, e a sua palavra não está em nós. A palavra da vida, a palavra do Espírito. Ele quis dizer, não, eu não peco, eu só tenho falta, eu já fui batizado, agora não tenho mais pecado. Irmão, você está se enganando. Você está indo contra aquilo que está escrito. Mas você pode pegar outro versículo aqui, diz, aquele que é filho de Deus não peca. Tudo bem, irmão. Aquele que é filho de Deus, você está se preparando, você é filho, mas ainda está se preparando no mundo. Você está numa faculdade. Você é aquele filho que ainda não aprendeu a andar direito. Você é aquele filho que está sujeito a tropeçar. Você ainda não recebeu o diploma na faculdade. Você ainda não recebeu ainda, bendito é o nome do Senhor, o término do teu curso espiritual aqui na terra. Então você está sujeito a errar. Você está sujeito na hora da tua prova, de você assinalar as questões da vida. Você está sujeito a assinalar questões erradas. Então não nos baseemos naquilo que nós ainda não passamos. Porque para Deus tudo é passado, mas para nós não. Nós não sabemos o amanhã. Nós temos que estar aqui nesta palavra para que haja misericórdia. Porque se nós pularmos para outra, nós já estamos querendo dizer que somos perfeitos. E sendo perfeito, irmão, nós já não estaríamos mais aqui, porque o perfeito não consegue ficar mais nesse mundo. Então, por isso que ele disse assim, meus filhinhos, depois ele disse, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Está entendendo? Ele disse assim, não é que porque Deus vai me perdoar que eu vou pecar e pecar e pecar, não. Meus filhinhos, escreva essas coisas para que não pequeis. Mas se acontecer alguma coisa, que alguém pecar, nós temos um advogado. Não é como algumas denominações fazem, que não tem um advogado, só tem o juiz. E o juiz vem já com a condenação, sem direito de defesa. E isso causa destruição em famílias, em almas, e muitos até caem no suicídio, porque não houve um direito de defesa, ou a pessoa não conhecia as escrituras que está dizendo aqui, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Ele conhece quando a pessoa realmente se arrepende, quando a pessoa sabe que cometeu aquilo e realmente ela busca misericórdia, porque dele não escapa nada, ele conhece tudo. Então, ele sabendo que você se arrependeu, ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Quer dizer que ele deu uma oportunidade dentro mesmo de você ter conhecimento daquilo que você já fez, uma oportunidade de você buscá-lo como advogado e pedir a ele que te ajude para que você não cometa mais o mesmo pecado que você não cometeu. Porque você pode ter cometido até, vamos supor que houve um deslize na tua vida e você cometeu um pecado, um determinado pecado. Mas se a tua alma sente sede de Deus, é um sinal que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque quem blasfema contra o Espírito Santo não quer nem ouvir mais falar em Deus. Então não vá atrás daqueles que querem te jogar no buraco por causa de um pecado. Muito pelo contrário, esses que assim fazem desconhecem o verdadeiro amor de Deus. Porque o verdadeiro amor de Deus, ele dá oportunidade. Olha aqui a oportunidade. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo. Não é uma oportunidade? Quando você vê alguém que nega esta oportunidade, você logo percebe que este alguém não tem o Espírito de Cristo. Ele quer ser autoritário, quer tomar o lugar de Deus, se sentar na cadeira de juiz e julgar a tua causa e depois dizer que Deus me fez saber assim, vai ser assim e do jeito que está, vai ficar. O que está feito, está feito. E não é isso que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus, muitas coisas que estavam feitas, ele desfez e fez de novo, irmão. Eu posso provar isso dentro das Escrituras. Muitas coisas que já estavam feitas pelo homem, o Senhor desfez. O homem já tinha condenado uma mulher ao apedrejamento. E o Senhor foi lá
e desconstruiu a acusação, falando assim: se entre vós estiver alguém que não tenha pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra. Houve uma desconstrução de um argumento, porque o Senhor Jesus, ele tem a sabedoria, ele é a sabedoria viva, ele sabe como reconstruir uma alma. O que é reconstruir, irmãos? Reconstruir é tornar a edificar aquilo que já foi edificado e uma vez caiu. Algo que tinha sido edificado, de repente foi bombardeado pelo pecado, caiu. O Senhor foi lá e reedificou. E na vida de alguém hoje, por esta palavra, Deus vai reedificar a tua fé, perdoando o teu pecado, fazendo você entender que o único que pode te condenar ou te justificar é Cristo, não é um pastor, não é um presbítero, não é um ancião, não é um diácono, não é um homem que muitas das vezes come arroz e feijão igual você e que o pecado dele está oculto, por isso ele te condena para mostrar para os outros que ele é justo. E o Senhor, no dia do juízo, mostrará a nudez de cada um para que eles não sejam, para que ninguém seja enganado. Então fique em Cristo, fique em Jesus Cristo, não o abandone, não o deixe, porque alguém falou que você, mas aqui lá eu não tenho coragem de ir mais, porque me jogaram fora. Não tem problema, procure outro lugar, nem que seja só para você ouvir a pregação da palavra, ou ouça aqui mesmo pela internet. Continue orando dentro do seu quarto, lendo a tua Bíblia, e se você sentir de entrar em contato conosco, deixa aí no nosso comentário o seu telemóvel ou o seu WhatsApp ou o seu e-mail e nós estaremos prontos para responder e para ajudar. Nós estamos em Portugal. Dentro de pouco tempo, Deus vai preparar de viajar até visitar vocês aí. Se for, quem sabe, no Brasil, não sei. Deus é que sabe. Todavia, ore a Deus, irmão. Para Deus não existe nada impossível. Ele é dono do céu, da terra, do ouro, da prata. Nós não pregamos aqui com intenção de que você nos ajude em alguma coisa financeira. Nós estamos pregando para que você seja ajudada por Deus na tua alma. Então que a tua alma receba vida através dessa palavra. Que a tua alma receba alegria através dessa palavra. Que a tua alma não fique deprimida através dessa palavra. Receba agora por esta palavra a paz no teu coração, sabendo que Deus tem amado você. Ah, mas eu já caí. Mas a mão de Deus vai estender para você te levantar. Deus fala para você, vou te levantar. Eu sei que tem um irmão lá do Paraguai que está ouvindo esta pregação. Então eu vou dar um recado para você. Hermano, Deus está com vocês. Deus está em tu vida. Deus está cerca de vosotros para que Deus pueda hacer una obra en tu vida, en tu casa, en tu familia. Deus nunca deixará que vosotros sean enganados pelo pecado, porque Deus é amor, Deus é a paciência. E com toda a palavra de Deus que hoje eu estou a predicar para vosotros, saiba que Deus te ama muito, ama tu casa, tu família e todo aquele que está debaixo da proteção deste Deus maravilhoso, deste Deus poderoso, deste Deus que recebe no céu tua alabança e que receberá um dia no céu também a sua alma. Então, hermano, não temas, Jesucristo está em tu vida. Há um irmão lá no Paraguai que está ouvindo este vídeo. Esse recado é para você, meu querido irmão. E para você que está ouvindo, Deus seja louvado, que possa te abençoar todos os dias da tua vida, que possa estar com você em todo momento. Jesus Cristo está na tua vida. Jesus Christ is in your life. Forever. Understand? Você que mora aí na Ucrânia, understand?
embora você não fale inglês, mas Jesus Christ have one work in your life. Send in holy word in your heart. Send your presence if Holy Spirit in your heart now. Irmãos, eu creio que Deus sabe por que eu gravei assim, não sei falar muito bem, mas alguém vai ouvir e vai entender. Deus seja com você. Te amo de coração, irmão. Não pense que você está caído, nem caída. Alguém já estendeu a mão para você. E a partir de hoje, a tua vida vai mudar. Deus seja louvado. God be praised. Deus seja alabado. Um ósculo santo no teu coração, com a paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. E Shalom. Deus abençoe.